Fala galerinha do Onda Tech, sejam todos muito bem-vindos. Professor Wellington Moura, mais uma aula de matemática. Sei que vocês já estão experts já, praticamente tudo já na mente para enfrentar aí as provas do IF, da ETE e do CODAI. E aí, o resultado do SESI? Como é que foi? Passaram ou não passaram? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? O descritor hoje, pessoal, é o descritor 10, que fala em utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. E aí, vem comigo nessa onda? A nossa questão hoje, pessoal, é do IF 2020.1 e fala o seguinte: uma das mais fantásticas construções humanas é a Torre de Eiffel, imagem de referência da cidade de Paris, na França. Construída no final do século XIX, ela impressiona pelo seu tamanho. Uma pessoa a 561 metros de distância de seu centro da base da torre consegue avistar seu topo seguindo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Desconsiderando a altura da pessoa e tomando raiz de 3 igual a 1,7, a altura da torre corresponde aproximadamente à altura de uma pessoa de a altura de um prédio de quantos andares? Considere que cada andar mede 3 metros. Então, pessoal, vê só. IF já anunciou que vai ser prova. Então, a gente está caminhando no caminho certo. A gente está trabalhando aqui com questões de IF, pensando realmente nisso daí, que o IF ia voltar para a prova, e isso aí já está batendo o martelo, ele já anunciou definitivamente, beleza? Agora, qual é a pergunta desta questão? Ele quer saber a altura da torre correspondente aproximadamente à altura de um prédio de quantos andares. Então, ele quer que eu compare a altura da torre com a altura de um prédio. Na verdade, quantos andares tem um prédio na altura da Torre Eiffel, beleza? Então, vê só, pessoal. A situação que eu tenho, basicamente, é essa aqui, ó. Tá ali a torre é o meu X. Eu estou olhando para a torre a uma distância de 561 metros, segundo um ângulo de 30 graus. Ele pede para desprezar a altura da pessoa, beleza? Então, eu vou considerar como se esse triângulo estivesse na base dessa torre. Tranquilo, meu povo? Então, vê só, eu só tenho dois valores aí. Então, eu não vou utilizar aí Pitágoras. Eu vou utilizar o quê? Vou utilizar as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Antes da gente ir para a questão, bora dar uma revisada nisso aí. Então, ó, a gente tem aí, ó, em um triângulo, o ângulo alfa, nós vamos ter a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo alfa, ou seja, ele está na frente do ângulo alfa, tá? E eu vou ter o cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado do ângulo alfa, beleza? E aí nós temos as relações seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, que no caso aqui desse exemplo vai ser AC sobre BC. Nós vamos ter o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que no caso aqui do exemplo é AB sobre BC, e nós temos também a relação tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. E no exemplo aqui, AC sobre AB. Mas, voltando para a questão, vê só, o que eu quero é o cateto oposto, é o que eu estou chamando ali de X. E o que eu tenho da informação, que é o 561, é o adjacente. Ou seja, eu vou utilizar a relação tangente, beleza? Só que eu preciso saber a tangente de 30. E para isso eu preciso lembrar dos ângulos notáveis. Então, ó, tem essa tabelinha aí que vocês precisam ir para a prova conhecendo essa tabelinha de cor. Beleza, gente? Então, memorizem essa tabelinha. Tem até uma musiquinha que ajuda você a memorizar. Depois dá uma pesquisada aí no YouTube que vocês vão encontrar, tá? E o que a gente vai precisar
é esse valor daqui, raiz de 3 sobre 3. Então, ó, substituo a tangente por raiz de 3 sobre 3, o cateto oposto é o x, que é o que eu quero, e o cateto adjacente, 561. Vou fazer aí meios pelos extremos, fazer os cálculos necessários, né? E eu vou ficar com 561 raiz de 3 dividido por 3. Dividindo 561 por 3, eu vou encontrar aproximadamente com 187. Como a raiz de 3, ela pediu para considerar como 1,7, multiplico por 1,7 e encontro 317,9. Só que olha para as alternativas e você não encontra. Por quê? Porque o que ele quer é a quantidade de andares. Então, eu vou ter que pegar este valor e dividir por 3, porque ele pediu para eu considerar que cada andar tem 3 metros. Fazendo aí a divisão, pessoal, vai dar 105 aproximadamente. Olhando para as alternativas, a que chega mais próximo é a letra B, que tem 110 andares. Beleza, pessoal? Por hoje é essa a dica. Até a próxima. Até mais. Tchau.